Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu estava fazendo o meu devocional e eu estava refletindo em relação à minha vida. Por que em muitos momentos, às vezes eu tenho mais medo do que fé? Começando a me questionar mesmo, porque existem momentos que a gente, apesar de sermos cristãos, apesar da gente buscar a palavra de Deus, apesar da gente estar na presença de Deus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes nós acabamos se inclinando para um lado onde a gente passa a confiar mais no nosso braço forte, confiar mais a nós, naquilo que nós podemos fazer, do que naquilo que Deus pode fazer. Eu comecei a me questionar por que eu estava com tanta falta de fé em determinadas coisas, que eu precisava que Deus me ajudasse, mas ao mesmo tempo eu estava confiando mais naquilo que eu posso fazer do que no que Ele pode fazer. Curiosamente, meu segundo nome é Faith, Glória Faith. E eu tenho certeza que Deus, Ele permitiu meus pais colocarem esse nome para que eu possa me lembrar constantemente de que eu devo viver pela fé e não somente por aquilo que os meus olhos veem. E fazendo aqui o meu devocional, eu não estava seguindo nenhum plano em ordem cronológica ou algo do tipo, mas eu me deparei com essa passagem lá em Mateus 9, no versículo 27, quando os cegos eles se aproximam de Jesus e falam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ele simplesmente pergunta para eles: vocês acreditam, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles falam: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus cura eles e eles são curados por conta da fé deles. Na hora o Senhor ministrou meu coração que muitas vezes Deus ele quer fazer coisas, ele quer liberar, ele quer curar, ele quer trazer tantas coisas, mas tudo o que falta é a nossa fé em ação. Jesus ele disse claramente: seja feito segundo a fé que vocês têm. Então eu te pergunto, será que você tem fé? Mas a fé aqui não é a fé naquilo que você pode fazer, porque eles não tinham a capacidade de se curar, mas eles sabiam aquele que podia curar. Então será que a sua fé está no lugar certo? Porque muitas vezes a sua fé pode estar naquilo que você pode fazer, no seu braço forte, na sua inteligência, no seu trabalho, em tantas outras coisas, mas vão existir momentos que Deus ele vai esperar que a nossa fé esteja 100% nele, porque absolutamente nada nesse mundo é impossível para Deus, mas sou eu que preciso ter fé que Ele pode fazer. E a nossa capacidade, ela é extremamente limitada. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já presenciou algum milagre ou alguma intervenção de Deus que estava completamente fora daquilo que as suas mãos poderiam fazer. Quando eu estava no segundo ano de ensino médio, eu estudava numa escola particular. Porém, justamente naquele ano, eu não poderia mais continuar estudando naquele colégio por questões financeiras. E eu lembro exatamente do dia que minha mãe chegou em mim e falou que eu não poderia mais continuar no colégio, porque eles não teriam mais condições de conseguir arcar com todas as mensalidades. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, um pouco que eu entendia sobre você orar e ter fé que Deus pode fazer, um pouco que eu entendia sobre você jejuar também, o poder de jejum. Eu estabeleci que eu iria jejuar por 3 dias e orar para que Deus ele intervisse nessa situação. Eu entrei no meu quarto e eu agradeci falando: Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor não vai resolver somente a próxima mensalidade, mas eu sei que a minha mensalidade do ano inteiro já está resolvida. E eu simplesmente agradeci. Eu tinha tanta fé que Deus iria fazer, que eu fui no outro dia pro colégio muito feliz, muito tranquila e com o coração muito em paz de que o Senhor já tinha intervido. E depois de 3 dias, meu pai ele recebe uma ligação de um amigo dele e ele fala para ele que Deus tocou no coração dele, que ele queria pagar a minha mensalidade daquele ano. E quando eu fiquei sabendo disso, minha única reação foi agradecer muito a Deus. Foi uma grande lição de fé que eu tive na minha vida, de que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa e que realmente nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. E talvez hoje você esteja precisando de algum milagre muito pontual, talvez seja uma cura, talvez seja restauração, um toque de Deus, algo novo na sua vida, que o cenário mude, que ele faça alguma coisa que vai muito além daquilo que a sua capacidade humana é capaz de fazer. Eu quero te dizer que Deus ele continuou mesmo, ele não mudou. E ele continua te perguntando: você crê que eu sou capaz de fazer isso? E eu te pergunto: você vai crer? Eu sei que é muito comum nós ouvirmos que o oposto do medo é a fé, mas a dúvida ou a falta de fé, ela vai muito além de você não ter medo. Mas a dúvida também vem pela falta de certeza do amor e da bondade de Deus. Às vezes vem de uma incerteza sobre quem realmente Deus é. Não é que a pessoa deixe de acreditar que Deus existe ou que Ele é bom, mas ela não tem certeza se Deus ele pode ser bom especificamente para ela. Se nós não confiarmos em Deus o suficiente, Ele não pode agir, e não é porque Ele não se importa, não é porque Ele não quer, porque nós não estamos confiando no caráter dele. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então a gente vê que não foi a falta de poder de Jesus, não foi a falta de vontade de Jesus fazer o milagre operar naquele lugar, mas a imagem distorcida que o povo tinha dele, que impediu eles de crer e que limitou
a ação de Jesus naquele lugar. Então, muitas vezes, quando a nossa imagem de Deus está errada, a nossa fé ela não se firma. E quando a nossa fé não está firmada, o poder dele não flui. É por isso que Jesus disse também lá em Mateus 7, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se um pai que é humano, que é limitado, imperfeito, e ainda assim consegue fazer algo bom para os seus filhos por amor, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito, que é um bom Pai, ele pode fazer muito mais pela sua vida. A Bíblia também fala, peçam e peçam sem duvidar. Então, do que adianta você pedir, mas no seu coração você duvida? Do que adianta você pedir algo para Deus, mas lá no fundo você não crê que Ele realmente pode agir? Porque a sua imagem de Deus ela não está 100% alinhada com quem Ele realmente é. Então, quando a gente acha que Deus está distante ou que Ele age somente quando nós merecemos, a nossa fé ela não está firmada na confiança. E uma fé verdadeira ela só cresce onde há um ambiente de confiança. Então, eu preciso conhecer a Deus o suficiente para saber que Ele é bom, não somente às vezes, ou quando está tudo bem, mas ele é bom na sua essência. Então, se um pai terreno que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito, que ele é bom. E talvez eu precise entrar até num ponto mais profundo, que é a questão da paternidade. A forma como você se relacionou com seu pai terreno pode moldar profundamente a forma como você enxerga a Deus e como você se relaciona com Ele, mesmo que você não tenha percebido isso de forma consciente. Quando eu falo que Deus é Pai, é muito provável que de forma automática ou até mesmo inconsciente você associe a Deus ao mesmo pai que você teve aqui na Terra. Se você teve um pai presente, seguro, amoroso, estava lá quando você precisou, que te protegeu, que sempre cumpria aquilo que prometia, é mais fácil você projetar isso em Deus. Mas se você não teve um pai que foi presente na sua vida, um pai que foi ausente, se ele prometeu e não cumpriu, se você aprendeu desde cedo que você precisava resolver tudo sozinho e sempre precisou resolver tudo por si mesmo, de forma inconsciente você leva isso também para o seu relacionamento com Deus. E a mentira que fica na sua mente é que você não pode contar com Ele, que você vai ter que se virar, que no final das contas você está sozinha e é você por você mesmo. Quando surge alguma dificuldade ou algum desafio, é só você que pode resolver aquilo. Às vezes a gente nem faz isso de forma consciente, mas sim por conta de uma ferida emocional que está aberta e que precisa ser curada. Mas a boa notícia e a melhor notícia de todas é que Deus, ele é o Pai perfeito. Ele é aquele que nunca falta, que nunca falha com você, que nunca vai te abandonar, que não te decepciona, que está presente em todos os momentos da sua vida. E ele é capaz de resolver tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas. Ele continua sendo o mesmo. E ele está em cada detalhe da sua vida. Então a nossa fé precisa estar firmada no Deus perfeito, no Pai perfeito, que é bom, que é presente, que é constante, que é misericordioso, e não numa versão distorcida que foi construída a partir de mágoas que nós carregamos. E para encerrar, eu preciso falar de uma passagem que eu estava meditando que reflete exatamente essa associação da nossa fé com a paternidade de Deus. Lá em Mateus 9, Jesus está caminhando com os discípulos e uma multidão em volta dele, quando uma mulher que estava sangrando há 12 anos se aproxima de Jesus e toca bem na borda do seu manto. Então Jesus ele para tudo e se pergunta: quem foi que me tocou? E quando Jesus olha para trás e vê quem foi que tocou ele simplesmente fala: ânimo, filha, a sua fé te curou. Ai, tô arrepiada. E a palavra que me prendeu aqui foi justamente filha. Ele não disse mulher, ele não disse você, ele disse filha. E no meio de uma multidão de pessoas, ele simplesmente chamou ela pelo vínculo mais íntimo que existe, que é o vínculo entre um pai e um filho. E por que ele faz isso? E por que ele chama ela justamente de filha? Somente para lembrar que ela pertence a um pai. Jesus estava mostrando que ela não estava pedindo favor a um estranho, mas sim ao Deus perfeito, ao Pai perfeito. Aquele que além de Pai também é o Criador do universo e que não há nada que é impossível para ele. E o mais bonito de tudo isso é enxergar que aquele que sabe aquilo que nós precisamos não é um estranho qualquer, mas ele é o nosso Pai. Ele conhece seu nome, ele conhece sua dor, ele conhece suas necessidades e sabe exatamente aquilo que você precisa. Então, mais do que você crê no impossível, creia também que aquele que faz o impossível acontecer também é o seu Pai, e um Pai perfeito. Se você tem algum testemunho de fé, deixe aqui nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas, e também não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e fortalecidas na sua fé. Deus abençoe a sua vida, que você seja fortalecido na sua fé. Obrigada por ter visto até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.